Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Sunflower. Eu sou o Gustavo e hoje nós vamos falar um pouco sobre a vasectomia, a laqueadura e a AIDS. E para falarmos melhor sobre este assunto, foram convidados três especialistas. Anne Gabriele, que é uma universitária que está prestes a se formar em medicina. Jennifer, que é uma ginecologista que atua na área há mais de 7 anos. E Henry, um urologista que atua na área há mais de 10 anos. E para começarmos, o José mandou a seguinte pergunta: o que é a vasectomia? Henry, você pode responder essa daqui pra gente? A vasectomia é um procedimento que garante a interrupção do vaso diferente, assim impedindo que o espermatozoide chegue até a uretra e seja eliminado na ejaculação. A vasectomia evita que seja necessário o uso de outros métodos contraceptivos, além de ser um procedimento muito eficaz. Ah, beleza, muito obrigado. A Isadora fez outra pergunta sobre a vasectomia, que seria como que a vasectomia é realizada? Responde pra gente aí, Henry. Para ser feita a vasectomia, o paciente vai receber uma anestesia local e quando essa anestesia já estiver fazendo efeito, vai ser feito um pequeno corte no saco escrotal, para que a gente possa ter acesso aos ductos diferentes. A gente então corta e amarra esses vasos, que posteriormente a gente fecha o corte no saco escrotal. Não é feito nenhum tipo de corte na região do pênis, como muitos imaginam. Na vasectomia só ocorre o corte dos ductos diferentes. É um procedimento bem rápido e não tem nem necessidade de internação. A cirurgia pode ser realizada no ambulatório e geralmente dura de 15 a 20 minutos. É importante destacar que a vasectomia é um procedimento muito simples, bem mais simples do que a laqueadura que é realizada nas mulheres. Beleza, muito obrigado. O Isaac, ele perguntou como que é a recuperação da vasectomia. Responde aí pra gente de novo, hein? Assim, por ser um procedimento simples, o paciente é liberado no mesmo dia que a cirurgia é feita. No primeiro dia, a gente recomenda que ele repouse e que coloque bolsas de gelo na região. É importante também falar que nos primeiros 60 dias após a cirurgia, é recomendado que ele continue usando camisinha durante as relações sexuais, porque pode acontecer da cirurgia ter sido mal feita ou de acontecer a recanalização. A gente recomenda que também seja feito um espermograma 2 meses depois da cirurgia para verificar se o paciente realmente não está ejaculando os espermatozoides. Apesar de muitos homens temerem a alteração em seu desempenho sexual, a vasectomia é responsável apenas por fazer com que a ejaculação não tenha mais espermatozoides. Então, o homem vai continuar com seu desejo sexual normal, assim como o volume de sua ejaculação. Beleza. O Wagner, ele fez 2 perguntas. Ele perguntou se a vasectomia ela é reversível e quais são as suas vantagens. Apesar da vasectomia ser chamada de um método contraceptivo definitivo, é possível garantir que em alguns casos seja feita a reversão. A taxa de sucesso, no entanto, é variável, nem sempre é garantido. Outro ponto importante é o fato de que a maior taxa de sucesso é conseguida quando a reversão é feita nos primeiros 10 anos após a cirurgia, porque senão se torna mais complicado. Na maioria das vezes, a cirurgia para reversão da vasectomia é possível, mas nem sempre se restabelece a fertilidade dos canais, porque ao longo dos anos, os vasos vasectomizados começam a produzir anticorpos anti-espermatozoides, principalmente depois de 10 anos após a cirurgia. E sobre as vantagens, é que é um método com alta eficiência, a cirurgia é simples, ajuda no planejamento familiar ao do indivíduo. Beleza, então, obrigado, Henry. Indo para um assunto, mas que está praticamente no mesmo ramo. O que é a laqueadura? Jennifer, você pode responder essa daí pra gente? A laqueadura, que também é conhecida por ligadura de trompas, é um processo cirúrgico feito com objetivo contraceptivo e que impede que a mulher engravide novamente. Nesses procedimentos, as tubas uterinas são obstruídas, cortadas ou amarradas. Ela impede a descida do óvulo e a subida do espermatozoide, tendo como o resultado um índice de contraceptivo menor que 1%. Beleza, Jennifer. Fizeram mais uma pergunta aqui, o Thomas. Ele perguntou como que a laqueadura ela é realizada.
Então, ela pode ser feita a partir de corte cirúrgico no abdômen, por laparoscopia ou via vaginal. E a cirurgia dura em média 40 minutos. E ela é necessário o uso de anestesias, geralmente do tipo raquidiana, e internação de pelo menos meio dia. Após a cirurgia, são necessários 10 dias de repouso. E é importante que a mulher não tenha relações sexuais por cerca de uma semana e seja utilizada a camisinha por aproximadamente um mês em todas as relações. A menstruação e suas atividades hormonais raramente são afetadas. Beleza. Perguntaram também, seria a Paula, se é reversível a vasectomia. Você consegue responder essa pra gente? O nosso país ele é campeão em laqueadura. Ele apresenta cerca de 40% das mulheres em idade reprodutiva esterilizadas. O problema disso é que, em inúmeros casos e por inúmeros fatores, a mulher deseja novamente ter condição de engravidar. E, assim, além de existirem poucos centros de saúde capazes de realizar o procedimento reverso, somente em metade dos casos pode ser feitas as tais cirurgias, e nem todas com sucesso. Além disso, esse procedimento pode ser muito arriscado, e em algumas situações inviável, sem contar também que propicia também a gravidez tubária. Ok, muito obrigado. Perguntaram também quais as vantagens da laqueadura. Responde essa daí pra gente. De todos os métodos anticoncepcionais, é um dos que tem maior eficácia, ou seja, tem o menor risco de gravidez. Ela não interfere no ciclo menstrual e nem na liberação hormonal, e é uma cirurgia que costuma ter recuperação tranquila e sem complicações. Me surgiu uma dúvida aqui. Eu queria saber se existe lei da vasectomia e da laqueadura, e caso exista, quais seriam elas? Antes, de acordo com o Ministério da Saúde, os critérios para a realização da vasectomia e da laqueadura também eram ter no mínimo 25 anos de idade, ter no mínimo 2 filhos vivos, ter estabilidade conjugal se estivesse casado, haver como um acordo entre o casal, existir indicações psicológicas ou sociais. E em casos de pessoas absolutamente incapazes, mediante de laudo psicossocial ou médico, poderá ocorrer a esterilização com autorização judicial. Mas aprovada no Senado em agosto de 2022, entrou em vigor no início de março a lei que reduziu para 21 anos de idade a idade mínima de homens e mulheres para a esterilização voluntária e acabou com a exigência do consentimento de cônjuge para a realização da laqueadura e vasectomia. Beleza, Jennifer, muito obrigado. O Márcio perguntou um pouco sobre a AIDS. Ele pediu para você, Anne, falar um pouco em geral sobre o que é a AIDS. A AIDS é uma síndrome que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico como consequência da infecção pelo HIV. A infecção pelo HIV por si só não é o suficiente para que se diga que uma pessoa está com AIDS. Dizemos que uma pessoa que apresenta síndrome quando ela está com seu sistema imunológico bastante enfraquecido, não sendo capaz de combater adequadamente os agentes causadores de doenças. Uma pessoa HIV positivo não necessariamente apresenta AIDS, uma vez que ela está em fase avançada da infecção. Quanto à transmissão, ela pode ser transmitida pelo ato sexual sem uso da camisinha, por transfusão de sangue, compartilhamento de seringas ou passado para o bebê durante a gestação, parto ou amamentação. Para se prevenir da AIDS, recomenda-se tomar algumas medidas como não fazer sexo sem o uso de preservativos e nem compartilhar agulhas ou seringas. Em relação ao diagnóstico, ele é feito através da coleta de sangue ou de fluido oral. No SUS, são disponibilizados testes rápidos e exames laborais para quem deseja se testar. Em Apucarana, temos o NATA, que realiza teste HIV, de hepatite B, C e de sífilis. O tratamento é realizado com antirretrovirais que impedem a proliferação do HIV no organismo do paciente. Uma vez que o paciente dê início ao tratamento, é necessário que ele não interrompa,
pois se o tratamento for irregular, o vírus pode se tornar mais resistente. Atualmente, a AIDS não tem cura. Contudo, ao realizar o tratamento, os pacientes soropositivos possuem uma maior sobrevida. Muito obrigado por assistirem a esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Um bom dia a todos e falou!